Já estamos ao vivo, nossa primeira live no Instagram. Daqui a pouquinho vamos iniciar aqui nosso bate-papo sobre o início do nosso mandato, nosso segundo mandato, 2021-2024, em Camboriú. Falar um pouquinho sobre como será o nosso posicionamento na Câmara de Vereadores, sempre a favor da nossa cidade. Também estaremos falando um pouquinho desse início do nosso mandato, passando para vocês algumas novidades que a gente terá aí pela frente e também deixar registrado já nesse vídeo, nessa nossa primeira live, os pedidos que a gente já fez junto ao governo municipal a favor da nossa cidade aí. A Adriana já entrou. Daqui a pouquinho eu vou falar de um presente que eu ganhei da Adriana, que eu vou iniciar a leitura desse livro que fui presenteado por ela, vou compartilhar com vocês. O vereador Magno também entrou aí, a Ana, muito legal. Parabenizar, o vereador de Porto Belo pela eleição, que faça um bom trabalho lá, sempre defendendo o progresso da cidade. E Júlio entrou, Antônio, fico feliz. Gente, antes de começar falando sobre como será o nosso posicionamento na Câmara, a continuidade do nosso mandato, como a gente vai estar exercendo a representatividade dada pelo povo a favor da nossa cidade de Camboriú, queria recomendar algumas leituras de alguns livros. Esse é um livro que eu li, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro que eu li no início do ano passado, me ajudou muito, foi muito bom. Recomendo que você faça a leitura desse livro, muito, muito, muito bom mesmo. Esse ano eu começo a leitura desse livro aqui que eu ganhei de presente da Adriana, que trabalha comigo, minha assessora. Muito interessante, Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. É um livro super recomendado por várias pessoas e foi um presente que eu fiquei muito feliz de ter recebido e vou fazer a leitura dele. Em relação, quem ainda não leu, leia o livro que a gente publicou em 2019 pela Brasil Publish, que fala sobre gestão pública municipal, que fala dos conceitos da nova administração pública, da nossa experiência e também daquilo que a gente pretende deixar aqui como contribuição para que possa ter bom êxito, principalmente o secretário, o prefeito, aquelas pessoas que estão ocupando o cargo e muitas vezes não sabem por onde começar. Aqui tem, através desses novos conceitos, um conteúdo rico, com uma linguagem bem simples, que pode te ajudar bastante aí na gestão pública municipal. A Elizabeth está aí, fez aniversário ontem, parabéns. Minha esposa, Júlia, muito legal. Pessoal, iniciou 2021, nós fomos reeleito vereador aqui, então automaticamente as mesmas demandas que a gente vinha recebendo nos anos anteriores, claro que elas continuam e precisam sim de solução e segue a nossa responsabilidade como vereador em estar lutando para que essas demandas sejam solucionadas por parte do Executivo. A Miriam também. Esse ano a gente vai ter muitas mudanças, desde o nosso gabinete, na sua forma de receber a comunidade, por conta dos protocolos de segurança, mas também por conta de algumas novidades que vai valorizar a arte, a cultura, vai valorizar o empreendedorismo e principalmente a opinião do eleitor camburense, do cidadão camburense a respeito da nossa cidade. Nós sabemos quais são os desafios, mas o grande desafio maior é tirar do papel tudo isso que precisa ser colocado em prática para que a nossa cidade possa crescer, se desenvolver e melhorar a vida das pessoas. Nosso trabalho como vereador, grande parte dele é ouvir a população, é estar atento às demandas da sociedade. Iniciei o governo protocolando 2 ofícios junto ao governo municipal. O primeiro foi no dia 14 de janeiro, no primeiro horário de funcionamento da Prefeitura de Camboriú em 2021. Eu protocolei, quero aqui falar de forma resumida, é claro, não deixando de ser importante a atenção da população camburense a essas demandas que a gente, ouvindo a nossa população, foi até o Executivo cobrar do prefeito de Camboriú e sua equipe. Primeiro, que
seja iniciada urgentemente uma operação tapa-buracos. É incrível a quantidade de buracos pelas ruas e avenidas da cidade. Iniciar o mandato falando de buraco parece algo assim surreal, porque isso era uma questão de manutenção periódica, diária por parte da prefeitura. Não deveríamos nem estar discutindo isso. Mas, infelizmente, assim que a prefeitura de Camboriú parou em 2020 para o recesso, parece que até agora não voltou. É a sensação que a população camburense tem. E eu recebo essas demandas via WhatsApp, via Facebook, Instagram. John, buraco mais buracos. Qual que é o problema disso? O problema é que ocasiona acidente, é um problema que coloca em risco a vida das pessoas, prejudica muito a questão do trânsito. Pior ainda, além do prejuízo financeiro, de material dos veículos, motos, é a questão de ter um acidente muito grave em relação a isso, né? Tem verdadeiros buracos, são crateras. E essa é uma coisa que me chama a atenção já de obras que estão sendo executadas. Então, o que a gente pediu no nosso ofício? Que seja feita urgentemente uma força-tarefa para uma operação tapa-buracos em todos os bairros de Camboriú. A gente já solicitou isso, quem acompanha meu mandato sabe, no final do ano passado, no dia 8 de dezembro. Teve aquelas fortes chuvas, ocasionou bastante buracos também, até porque colocam um material, muitas vezes botam um material frio, a chuva leva, então tem que ser feito o recorte, tem que ser feito de maneira correta para que esse recurso público seja gastado e aplicado de forma correta para não ter que pagar duas vezes para fazer o mesmo serviço e o serviço nunca está completo e nunca está adequado, né? Nunca ser solucionado o problema. A gente também solicitou, a pedido da comunidade, que seja realizada a fiscalização referente aos animais soltos. Muitas reclamações, eu recebi muitos vídeos, eu presenciei inclusive vários cavalos soltos pelas ruas dos bairros da cidade, até vaca solta. Isso é muito ruim. Então tem que ter uma fiscalização responsabilizando o dono desses animais para que isso não ocorra. E a prefeitura tem que estar de maneira esperta e rápida verificando essa situação para proteger os animais, que isso é uma questão de maltrato até dos animais, mas justamente para evitar o pior. Então a gente pediu aqui uma fiscalização. Pedimos também que seja feita aí uma limpeza e notificação dos proprietários de terrenos baldios. Gente, todo ano a mesma história. A prefeitura tem que ter um cronograma, uma ação para identificar esses terrenos baldios e sempre estar cobrando dos proprietários que mantenham limpo, para que não venha. Teve um morador do Santa Clara que me mandou um vídeo, uma cobra entrou no seu quintal. Claro, atrás da casa dele vários terrenos baldios, o mato cresce, os animais peçonhentos, fora também a questão de outros riscos, né, que se torna um assunto de saúde pública. Então a gente fez essa solicitação. Uma coisa que a gente tem feito também é a questão da solicitação para o transporte coletivo, especialmente para os moradores do interior. Eles estão há mais de 7 meses sem ter a garantia do transporte coletivo, que é um direito que não está sendo cumprido. Eu já entrei com solicitações 2020, 2019, comecei em 2021 protocolando novamente e parece que isso não traz sensibilidade nenhuma por parte do prefeito e da sua equipe de governo, porque sequer sentam com a empresa responsável pela concessão para discutir uma solução, para oferecer um subsídio para manter o mínimo possível para atender os moradores do interior. Não bastasse isso, nós estamos num período que muitos trabalhadores precisam do transporte coletivo. Na verdade, a maioria trabalhadoras, que precisam do transporte, e a falta de itinerários para manter essas pessoas nos seus horários de trabalho na cidade vizinha de Balneário, de Itajaí, acaba prejudicando a nossa população. Então a gente fez essa solicitação novamente agora em 2021. Outro pedido que a gente fez, as calçadas da cidade inteira estão com entulhos de imóveis e lixo. Verdade, Miriam. Está aqui, ó. Eu fiz essa solicitação também, que seja realizada uma força-tarefa no recolhimento de entulhos e imóveis em todos os bairros do nosso município. É só pegar o seu carro, ou quem gosta de andar de bicicleta, dar uma volta pelos bairros da cidade que você vai verificar que é difícil ter uma rua que não tenha móveis, um sofá, algum resto de móveis
lá na calçada e a prefeitura, desde o ano passado, não está fazendo de forma regular esse recolhimento, o que traz, além de um aspecto feio para a cidade, traz vários tipos de prejuízo para o meio ambiente, né? No momento agora chovendo, então isso é muito ruim. Então a gente fez esse pedido de uma força-tarefa. Inclusive, eu coloquei aqui que notifique a empresa Águas de Camboriú para o cumprimento da nossa Lei 3021-2017, que fica obrigada a empresa, no caso a Águas de Camboriú, a providenciar o fechamento de valas ou buracos abertos por elas em vias públicas para execução dos seus serviços. Isso, muito buraco que está aberto também, principalmente por conta da empresa Águas de Camboriú. Eu me reuni com a presidente, que prometeu fazer um esforço em conjunto com a prefeitura para resolver esse problema. Solicitei, inclusive, para melhorar o atendimento para a nossa população, especialmente na questão do atendimento presencial. Porque a Celesc está fazendo atendimento presencial, o Correios, a própria prefeitura, o cartório, o tabelionato. Mas chega lá na Águas de Camboriú, você é atendido na porta. Então ela conversou que por enquanto vai manter assim, mas que está estudando a possibilidade de modificar. Colocou totens, um no Monte Alegre, na Panificadora Santos, e um totem de atendimento na Panificadora Anjinho para atender aqui o pessoal do Areia, Santa Regina. A gente está aguardando para ver quais são os próximos passos, mas nós entendemos que melhorar o atendimento para a nossa população é o mínimo que a empresa tem que fazer para garantir que a pessoa possa lá pelo menos ter como reclamar, porque muitas vezes o e-mail demora para ser respondido, às vezes as comunicações digitais por hora não atendem ou não tiram as dúvidas do consumidor e a gente precisa estar aí. Então, esse trabalho como vereador eu fui junto à empresa Águas de Camboriú e falei diretamente com a presidente. E não bastasse isso, já conversei com a minha equipe, inclusive a minha chefe de gabinete, Letícia Leal, me acompanhou nessa reunião, inclusive já passei para ela um modelo para que a gente possa fazer um projeto de lei que venha regulamentar principalmente essa questão de transferência de titularidade da conta de água. Muitos problemas trazendo transtorno para os consumidores e a gente quer resolver isso e se for preciso fazer a lei, a gente vai fazer a lei sim. Quero agradecer a Wanda, o Léo, a Mari que está aí, a vereadora de Balneário Camboriú, ex-vereadora Juliette Nitz, obrigado por estar acompanhando, a Carol. Então essas reivindicações que a gente recebeu já no início do ano, todas essas a gente levou juntamente ao governo municipal, juntamente à empresa Águas de Camboriú e estamos atentos sim ao atendimento feito pela Celesc, pelo Correios, pelas agências bancárias do nosso município. O nosso trabalho como vereador de receber a demanda e cobrar as providências está sendo feito. A Mara também desejando boa sorte, a Carol botou uma solicitação para participar, pode participar, escreve aqui o seu comentário que a gente vai fazendo a leitura aqui. Outra coisa que trouxe também bastante transtorno, às vezes a gente recebe uma demanda da população, aqui na rua tal, precisa de uma faixa elevada, precisa de um sinaleiro, tudo isso já foi solicitado durante o nosso primeiro mandato, mas a gente vê que às vezes a falta de manutenção no que já tem, já gera um transtorno enorme. Prova disso é a questão da falta de manutenção nos semáforos instalados no nosso município. Em alguns dias, a gente percebeu que por ele não funcionar, trouxe vários transtornos. Então a administração pública tem que estar ligada nisso. Também está aqui o Du, obrigado Du por participar. Outra coisa, bem colocado aqui pela Mara. Mara, a gente fez no dia 18 de janeiro, nessa segunda-feira, a gente protocolou exatamente essa solicitação que tu faz ali, sobre a transluzia, a obra está abandonada, verdade. Então o que a gente fez? Claro que a gente gostaria que o prefeito tivesse o mesmo foco e a mesma dedicação para tocar as obras do município que ele teve naquele período eleitoral. Naquele período eleitoral a gente via as ruas sendo pavimentadas, se tinha um buraco já tinha uma equipe lá para fazer a manutenção. Passou a eleição, a gente viu que o governo voltou a ser aquele governo lento, demorado, transferindo responsabilidade, dando desculpa, mas a gente gostaria muito. Então eu fiz esse pedido, sim, Mara, que seja retomada as obras que estão sendo realizadas no município, porque muito delas se encontram inacabadas e paradas. Então é inadmissível que a obra já foi licitada, tem recurso que fique parada. Isso não pode acontecer.
A gente tem que fazer essa cobrança e eu já fiz essa solicitação. Quem acompanha meus stories, quem tem acompanhado o nosso trabalho sabe disso. A gente também solicitou tanto a limpeza do Parque Linear, no Santa Regina, que é um local que é bastante... As pessoas, as famílias vão lá fazer caminhadas, a família participa muito de atividades físicas, né? Passa lá com a sua família no Parque Linear. A gente pediu limpeza, não recolher o lixo ainda esse ano. É dinamicível, uma coisa tão simples. Pedimos também a manutenção e limpeza dos parques infantis. Tem parque infantil, a gente sabe que nesse período de janeiro, período quente, os pais levam os filhos nos parquinhos, e muitas vezes chega lá sem manutenção, uma corda estourada, sem a limpeza adequada. Isso é muito ruim e negativo para a cidade, a gente fez esse pedido. A gente, inclusive, também fez o pedido da limpeza da Praça das Figueiras. Não adianta decorar, não adianta deixar ela com um aspecto superficial, ok? Sendo que quando a pessoa vai lá na praça, a praça está suja, não consegue usar os banheiros estão praticamente destruídos. O Du está falando que recebi do meu amigo Christian Adalto referente às entradas e saídas da nossa cidade, nas minhas metas de campanha. Uma delas era a luta de um novo acesso. Gostaria que fosse uma bandeira dos vereadores, né? Muito bem, Du. Realmente, já existe até um projeto. Esse projeto, se eu não me engano, está aqui. Esse é um projeto elaborado pela ANFRE, começou em 2016, terminou em 2018, está em fase de licenciamento. Isso aqui é um projeto de um binário na Santa Catarina. E esse binário vem justamente para resolver esse problema do acesso. A Santa Catarina, primeiro, que precisa ser concluída. O que fizeram com ela, deixaram uma obra que foi executada apenas 39%, gasto quase 3 milhões e não foi resolvido o problema. Então, com essa obra, esse novo acesso vai conseguir resolver esse problema. E essa é uma bandeira que a gente vai continuar lutando na Câmara de Vereadores, pode contar com a gente. Notícia referente ao REURB. Eu estive falando com a Defesa Civil, eles falaram que sim, vai ser dado continuidade, quem está tocando isso é o Rafael. Nos próximos dias eu tenho reunião com ele e vou usar minhas redes sociais para manter todos informados. Tiago Leal, ele fala ali, esse parque seria muito interessante o investimento. Sim, aí que está, quando o gestor público tem a vocação de inovar, de empreender, ele pega esse espaço público e faz parceria para que possa oferecer qualidade de vida para a população e um ambiente, um espaço muito melhor aproveitado. A gente vai novamente dar essa sugestão, com certeza. Outro pedido que a gente fez aqui também, e provavelmente vai ser atendido, provavelmente vai para a Câmara de Vereadores ainda nesse mês de janeiro, a minha esperança, é a redução da alíquota do ITBI, de 3% para 2%, e a gente gostaria que isso fosse de forma permanente, mas pelo que eu estou percebendo ali sobre as informações que eu tenho da Prefeitura de Camboriú, é que vai ser de forma provisória, assim como o Refis, em relação às dívidas junto ao município. Isso é importante, a redução do ITBI foi uma bandeira que durante o meu primeiro mandato eu defendi, a gente conseguiu com a audiência pública, convenceu o governo, foi feito e foi bom, aumentou, baixando o imposto, aumentou a arrecadação. Então isso é muito interessante e eu acredito que uma das metas do governo é essa mesmo, procurar desburocratizar o governo, reduzir o imposto para aumentar o engajamento e a participação da sociedade para cumprir com as suas obrigações e com isso construir uma receita maior para que possa desenvolver a cidade e aquecer, inclusive, a economia local, o mercado imobiliário, isso é muito importante. O Vomir também aqui dando joia, o Rodrigo, fico muito feliz, né? Se passou aqui algum comentário, John, não esqueça da rua Jerusalém. Mari, se fosse só a Jerusalém, a cidade toda está precisando de uma atenção. A Jerusalém também, a gente já fez esse pedido, vamos estar reforçando. A gente vê a Daniel, acho que a Mira estava falando da Daniel Silvério também, ali quando ela encosta, quando ela faz o extremo com algumas ruas ali, a gente vê que a falta de sinalização, quando tu sai da Daniel Silvério, que você vai pegar a Capitão Ernesto Nunes, tem um buraco, uma cratera enorme ali, então a gente já solicitou, tem tanto no Rio Pequeno, Santa Regina, no Areias, Distrito Monte Alegre, eu recebo também demandas da Várzea do Ranchinho,
do bairro São Francisco de Assis, a cidade toda esperando aí a boa vontade política para ter um cronograma de ação e manutenção e reparos para que possa trazer trafegabilidade para a nossa cidade, pelas ruas da nossa cidade. Se passou algum comentário, eu peço desculpa. O Alex, uma solicitação para... Sim, o Alex Ribeiro, ele tem sempre falado um pouco do transporte coletivo urbano novamente, que eu já falei. A gente tem cobrado, Alex, a questão do transporte coletivo urbano. Falta vontade política para resolver essa situação. E aí tem que buscar parcerias, tem que inovar, tem que mandar proposta para a Câmara, não pode ficar atrás do balcão dando desculpa, tem que apresentar a solução. A gente tem, primeiro, é o subsídio para melhorar os itinerários e atender a população que não está sendo atendida. Segundo, é fazer um consórcio intermunicipal, reunir todos os prefeitos da região, chegar a um consenso para que o transporte coletivo possa atender todas as cidades. Terceiro, é colocar em prática o plano de mobilidade urbana feito pela ANFRE. Cada município tem que ajudar o mais rápido possível a construir, a tirar do papel isso que foi construído, e eu acredito muito que isso precisa aí da boa vontade e de um esforço maior. Uma coisa interessante que a gente tem visto, o Euclides também, obrigado por estar participando, uma coisa que eu tenho percebido é que muitas pessoas falam assim: o vereador tem que ajudar o prefeito. E muitas pessoas falam assim, muitas vezes eu ouvi até de pessoas que fazem parte do governo: John, ajuda o governo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O prefeito tem recebido ajuda constante. E não é só do vereador John Leno. Tem outros vereadores também fazendo as mesmas reivindicações, cobrando do executivo. O que acontece? O prefeito, muitas vezes, ele não quer ajuda. E a ideia que eu tenho, a sensação que eu tenho por parte do prefeito de Camboriú é que ele não quer minha ajuda. Ele quer meu apoio político. E isso tem uma diferença muito grande. E eu não vou oferecer apoio político. Por quê? Porque quando você oferece o apoio político, você fica refém, muitas vezes, de um governo que vai tomar decisões da qual eu não concordo e que nem o eleitor camburense concorde. Por exemplo, quando eu faço essas reivindicações, quando eu faço um projeto de lei como a lei de isenção de taxa alvará para o MEI, quando eu fiz a lei de incentivo para os atletas camburenses, quando eu faço a lei que os irmãos podem estudar na mesma escola, quando eu faço a lei que cria benefícios para o empreendedorismo na cidade de Camboriú, eu estou ajudando o prefeito. Quando eu faço uma indicação pedindo para melhorar a gestão pública, para melhorar a questão do trânsito, quando eu faço uma indicação, faço emendas no orçamento para garantir mais recursos para atendimento à educação especial, aos idosos, quando a gente briga lá na Câmara de Vereadores, lutando para ter mais investimento na questão de infraestrutura, novos acessos, eu estou ajudando o prefeito e estou ajudando a cidade, que é o mais importante. Quando o prefeito fala, não estou me ajudando, ele distorce as coisas. Ele quer dizer que não está recebendo apoio político. E é perigoso essa questão do apoio político. Isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Então, rotular um vereador hoje por ser oposição em situação, eu vejo que é muito fácil. O difícil é você parar e raciocinar sobre o qual deve ser o posicionamento desse parlamentar acerca do que está em pauta. E a diferença do nosso segundo mandato agora vai ser justamente explicar a cada projeto que entrar em pauta isso para a sociedade camburense. Nós estamos ajudando a cidade de Camboriú e automaticamente ajudando o prefeito. Isso não significa que nós vamos oferecer apoio político. Já pensou se eu tivesse feito um acordo político com o prefeito no primeiro mandato e quando entrasse o projeto de lei que o Poder Executivo, a Prefeitura mandou, falando que na educação poderia estar dentro de sala de aula profissionais que não teriam, só teriam apenas o ensino médio. Seria um retrocesso para a educação, mas ele não conseguiu deliberar a favor, ele não conseguiu votar favorável a esse projeto, porque eu, como teve outros colegas, que nós lutamos para que isso não acontecesse. Agora, se eu fosse parte do governo, fosse aquele que tivesse um acordo político, eu estaria negligenciando algo importante para a educação, deixaria de defender o futuro das nossas crianças
um ensino de qualidade, estaria negligenciando o meu poder de voto, porque eu ofereci apoio político e deixei de votar naquilo que era certo para votar naquilo que o governo acha que é certo. Nem sempre o governo está certo. O governo, sempre, quase sempre, ele tem a sua forma de entender a gestão e muitas vezes ele toma decisões equivocadas. E você precisa ter na Câmara de Vereadores, vereadores que tenham, além de capacidade técnica, autonomia e convicção do que estão fazendo. E eu tenho que exercer meu papel como vereador. Então, o vereador John Lennon não é oposição nem situação. O vereador John Lennon é um vereador independente. Um vereador que tem como agenda a cidade de Camboriú. Tudo que for bom para Camboriú, você pode ter certeza que vai ser votado favorável. E o que não for bom, eu vou discutir junto com a população e vamos reprovar. O que não for bom para Camboriú, não terá o nosso apoio. E vamos alertar a sociedade em relação a isso. Então, esse é um posicionamento que a gente vai continuar tendo e vai intensificar ainda mais. A Mara botou aqui, Morro da Bacia está péssimo, muitos buracos, precisando de uma atenção. Com certeza, vamos estar reforçando esse pedido. A Mira botou que você já está ajudando o prefeito, mostrando os problemas e as demandas da comunidade. Exatamente. Tem um livro que eu gosto muito, que foi base até no livro que eu escrevi, que é Teorias da Administração Pública. E tem aqui uma parte bem no finalzinho que ele fala, eu quero até ler para vocês aqui, ó. Os integrantes do governo têm que colocar as necessidades e os valores dos cidadãos em primeiro lugar, em suas decisões e ações. Eles devem expor de formas novas e inovadoras para compreender o que preocupa o cidadão e devem responder às necessidades e os interesses do cidadão. Está aqui no livro. Então, quem estuda, quem se prepara, quem corre atrás, quem está atenado, quem quer inovar, quem quer fazer diferente, quem quer fazer uma gestão voltada para resultado, quem quer fazer a coisa certa, tem um caminho. Precisa ter capacidade técnica e vontade política. Agora, se eu condicionar o meu voto de vereador por troca de um cargo, porque indicou uma pessoa, indicou alguém para ser secretário, eu estou abrindo mão da coisa mais importante que a população me deu, que é o poder de votar aquilo que a população quer que eu vote, ou seja, votar pelo certo, e mais do que isso, ter a independência, a liberdade e a convicção de votar naquilo que tem como princípios e valores que norteiam uma sociedade que quer ver a sua cidade crescer e evoluir. Então, quando eu escolho não ser secretário municipal e exercer meu papel de vereador, tendo autonomia para fiscalizar, apresentar projeto, discordar, cobrar as providências, eu estou, na plenitude do meu cargo, exercendo aquilo de forma legítima. E não quer dizer que eu fazendo esse trabalho, eu estou atrapalhando o governo. Muito pelo contrário. Muitas pessoas atrapalham a cidade porque estão vereador, abrem mão de fiscalizar, de legislar, para exatamente ser refém de um governo muitas vezes acéfalo, que não atende às necessidades da população, que mais dá desculpa e que tem uma agenda mais política como uma agenda de cidade. As contas do prefeito de 2018 e 2019 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão responsável e especializado pela análise das contas públicas, ou seja, para ver se o prefeito, o gestor público, cumpriu toda a legislação, fez o mandato como tem que ser, e o prefeito teve as contas rejeitadas. Então não tem como dizer que é um bom governo se não cumpriu por total a legislação. Se não fez isso, foi porque não fez o dever de casa. Não foi tão técnico como deveria ter sido. Eu vejo aqui também a Lu participando, obrigado Lu, a Rose. Então a gente sabe que para vencer os desafios que vêm daqui para frente, precisa mais do que boa vontade política e capacidade técnica. Precisa ter coragem para inovar. Nós estamos no 20º dia de 2021, do primeiro mês do ano, já é o segundo mandato, e o prefeito ainda está compondo a equipe de governo. Gente, não é um governo de transição, é um governo de continuidade. No dia 1º de janeiro, já era para estar com a equipe de governo formada, já saber quem é o secretário de administração, quais são as ações emergenciais que tem que ser feitas perante o desafio aí, do pós-Covid, ter um planejamento. E outra coisa, nomear uma equipe de governo baseada com um pacto de gestão por resultado. Secretário
que não dá conta da pasta tem que ser trocado, tem que dar meta, tem que dar prazo. Administrar uma cidade é muita responsabilidade. Um prefeito não pode ter uma agenda política e não ter a agenda da cidade. Não construir com os outros poderes, outros setores da sociedade, a cidade que queremos. Tem que ser muito mais um bom ouvinte, um porta-voz das demandas do que o senhor da visão. Um governo tem que ser muito mais do que esse reacionário e ser visionário. Agora, para isso acontecer, precisa um esforço. Não pode ter preguiça, não pode ser lento, não pode dar desculpa. Tem que agir, tem que ter capacidade para inovar, tem que empreender. Não pode dar desculpa, o país está numa pandemia. Uma grande oportunidade que a gente tem para construir o governo digital, desburocratizar o governo. Por que o município teve as contas rejeitadas? Durante os 4 anos eu falei o que tinha que ser feito e não foi feito. Não foi feito a reforma administrativa para diminuir o gasto da máquina pública e aumentar os investimentos, valorizar o servidor, acabar com o cargo de confiança, diminuindo o número de cargo de confiança e trocando o cargo de confiança pelo cargo de competência, fazer eleição para as diretoras de escola, valorizar os profissionais da saúde. Se tivesse feito o dever de casa, sendo transparente, cumprindo os prazos, não teria as contas rejeitadas. Mas isso, quando a gente falava na Câmara, eles falavam, isso é intriga da oposição. Distorcendo muitas vezes uma realidade que a conta está vindo agora e vai ter que ser paga. Vindo para a Câmara de Vereadores, porque o Tribunal de Contas do Estado é o responsável por analisar as contas, é um parecer técnico. Vem para a Câmara de Vereadores que vai fazer então a deliberação. Os vereadores vão votar as contas do prefeito. Para essas contas que vieram como rejeitadas, o Tribunal de Contas diz assim, 2018, 2019, as contas do governo do prefeito Elcio foram rejeitadas. Então, o parecer técnico é pela rejeição. Agora a Câmara de Vereadores vai se reunir. Ele precisa de 2/3 da Câmara para derrubar esse parecer técnico do Tribunal de Contas. Aí eu pergunto para você, até dei uma entrevista hoje para o jornal Linha Popular aqui, quero agradecer ao Tecal pelo convite. Um vereador que é responsável por fiscalizar o cumprimento da lei vai ignorar um parecer técnico do Tribunal de Contas que pede a rejeição das contas e votar contrário à rejeição? Qual é a mensagem que ele quer passar para o povo camburense? Que ele, como vereador, não vai fiscalizar o cumprimento da lei e tampouco ele se importa se o prefeito não cumpre o que está na lei. Então é inadmissível pensar que existem ainda vereadores que são capazes de votar contrário o parecer técnico num Tribunal de Contas, que é um órgão responsável e especializado pelo parecer e avaliação e análise das contas públicas. E dos 290 e poucos municípios que Santa Catarina tem, apenas 10 tiveram as contas rejeitadas. E Camboriú, a 15ª cidade do estado de Santa Catarina, é uma delas por conta da gestão do atual governo. Então isso muito me preocupa. E a gente precisa dar transparência para a população camburense acerca de tudo isso. Vai chegando aqui o meu momento de encerramento. Quero dizer para todos vocês que o nosso trabalho como vereador continua, um trabalho sempre a favor da cidade de Camboriú, com muita responsabilidade, de forma transparente, fiscalizando, estando junto com a comunidade. Vocês podem contar com o vereador John. Nosso trabalho é sério, nós estamos aqui para defender Camboriú. Não é para o nosso trabalho aqui não é para defender governo e também não é para atacar governo. É para mostrar para o governo que pode ser feito melhor, que pode ser feito diferente, que a nossa cidade precisa de gestores com visão, que a gente precisa fazer uma agenda de cidade, construir isso junto com a sociedade para construir a cidade que nós queremos. Agradeço a todos que passaram aqui pela live, que acompanharam. A gente vai deixar ela disponível também depois, tanto aqui no Instagram, como também para o Facebook, tanto o Facebook como a nossa fanpage e também o nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos. Eu encerro com sentimento de dever cumprido. Foi um mandato que a gente foi reeleito para fazer mais e melhor, e a nossa responsabilidade está aí e será cumprida. Muito obrigado a todos.